Paz, meus queridos, tudo bom? Que bom poder estar com vocês mais uma vez nessa noite, nesse culto abençoado. Você aí no seu lar e nós aqui com muita saudade de vocês. Gostaríamos de estar pertinho de vocês, mas vai ser por um breve tempo. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos, te exaltamos por tudo que Tu és. Pai, nós queremos, Pai, nessa noite adorar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Estamos por um período, Pai, afastados dos nossos irmãos, com saudades dos nossos irmãos, mas a cada momento, Senhor, nos sentindo mais próximos de Ti. Mais perto nós estamos de Ti, Senhor. Aleluia. Que possamos aproveitar esse período, Pai, para nos aproximarmos mais de Ti, buscarmos mais a Tua face, entregarmos cada dia mais a Ti, porque é isso que nós queremos, Pai, estar perto de Ti. Se você puder, louve ao Senhor conosco nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar, Senhor, quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. somente a ti, Jesus.
somente a ti, Jesus. Você pode glorificar ao Senhor. Vamos continuar adorando o nome dEle. Aleluia. Glória a Ti, Deus, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Possamos mergulhar nesse rio e nos ser purificados de todas as coisas que nos afligem nessa noite. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Serviço ao meu Senhor, eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu
você continue glorificando ao Senhor. O Senhor tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Pastor Cristiano vai estar ministrando a palavra nessa noite. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos que estão conosco essa noite, nessa nossa live, Ministério Filhos da Graça, mesmo não podendo abrir as portas do templo físico, está aqui encontrando com você pelas redes sociais, por meio do Instagram, por meio do Facebook. Também esta nossa reunião de hoje estará disposta para você no YouTube mais tarde, tá? Então não esqueça de convidar pessoas para assistir. Se o louvor dessa noite falou ao teu coração, se a palavra de Deus de hoje vai falar ao teu coração, depois compartilhe com mais pessoas também, tá certo? Inscreva-se no canal, deixe o seu like lá e compartilhe muito estas mensagens, esses nossos momentos agradáveis aqui diante da presença de Deus. Eu espero muito encontrar com você outras vezes por aqui, tá bom? Eu quero pensar com você essa noite no Salmo de número 42. Para isso eu peço a você que, se porventura tem, abra a sua Bíblia, por favor. Salmo de número 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela sua salvação ou diante da sua face. Nós temos aqui nesse texto bastante clara, bastante expressiva, a angústia, a aflição do coração dos filhos de Coré, que são os compositores desse salmo. Há no texto bastante explícito o conflito que há no coração deles, quando eles percebem que existe agora uma necessidade obrigatória de eles estarem afastados do lugar que os judeus consideram como sendo a casa de Deus, o lugar onde a presença de Deus se manifesta, que é o templo. Se para um judeu comum é angustiante não poder ir a esse espaço de culto para prestar a sua adoração, para oferecer o seu sacrifício, você imagina a angústia que é para esses que são membros da tribo de Levi, que são homens servidores do culto, que são aqueles que oficiam dia e noite na casa de Deus, prestando a sua adoração e o seu serviço a Deus e ajudando tantas outras pessoas a entrarem na presença de Deus. São esses homens que intermediam a relação de Deus com os homens e de outros homens com o próprio Deus. Mas agora eles estão numa cidade distante, eles estão em situação de cativo ou de cativeiro, estão em condição de sequestro, e eles não podem estar no espaço físico que eles consideram ser o ambiente da manifestação gloriosa da presença de Deus. E é assim que eles vão declarar essa angústia do afastamento da casa de Deus ao escrever este salmo.
onde eles dizem: a minha alma tem sede de Deus. Eles estão falando dessa relação deles com Deus como sendo uma relação provida por meio do culto, em um lugar específico que é esta casa de oração. E eles não estão lá, eles não podem estar lá, e eles não podem adorar a Deus assim como é o hábito de tantos anos, e eles expressam a sua angústia. Só que o conflito vai se dar porque, ao mesmo tempo que eles sabem que esse é um lugar específico de adoração a Deus, eles também, de algum modo, vão saber que Deus não se limita a esse espaço de culto. E é por esta razão que eles entram nesse conflito, e esse conflito vai começar como comumente todos os nossos conflitos começam, apresentando perguntas que a gente até já sabe a resposta. E eles começam falando: por que a minha alma está abatida? De alguma forma, não é só dúvida que está sendo apresentada nesta interrogativa. Há também uma certeza, uma resposta que é dada posteriormente. Assim como em outro salmo, alguém diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta que tem uma resposta em seguida, porque o próprio escritor do salmo vai dizer: o meu socorro vem do Senhor. É como uma dúvida, entre aspas, que tem uma certeza absoluta naquela expressão, entre aspas, duvidosa. Quando Pedro, vendo Jesus sobre as águas, diz: se é o Senhor, me manda ir ter sobre as águas contigo. Ele diz se é o Senhor, com uma expressão de dúvida, mas no fundo há uma convicção de que é de fato o Senhor quem está ali, apesar do manquejo de Pedro. Então a nossa alma, em tempos de conflitos, em tempos de situações adversas, como essas situações em que nós estamos vivendo hoje e tantas outras pelas quais nós enfrentamos, a gente sempre faz questionamentos, ou a gente sempre apresenta certas dúvidas que são duvidadas, dúvidas das quais a gente duvida, e perguntas das quais a gente tem a própria resposta. Porque mesmo as intempéries e as circunstâncias ao nosso lado dizendo uma coisa, a gente no fundo do peito tem uma convicção, e esta convicção é que nos faz crescer diante da graça e da presença de Deus. Nós temos nesse salmo aqui pelo menos dois grandes conflitos. O primeiro deles é o conflito da crença contra a fé. A crença são as informações que nós recebemos sobre Deus, e são muitas informações que a gente recebe sobre Deus. A fé é a vida prática na relação com Deus, e nem sempre a crença ela coaduna com a fé. Nem sempre a crença anda de mãos dadas com a fé, porque a gente crê em muita coisa, mas às vezes há coisas que a gente crê e que são absolutamente contra a fé. Tem muita coisa que a gente crê, mas que é absolutamente contra a fé. Nos nossos dias principalmente, há muita coisa que chega na gente como informação, dizendo que é fé, mas na verdade é uma crença que só vai se tornar fé se ela coadunar com a vontade de Deus, que está estabelecida para certas situações na vida. Como por exemplo, o diabo disse a verdade quando informa a Jesus a respeito de um salmo dito a seu próprio respeito. Pode pular do pináculo do templo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e você vai ser guardado em todos os teus caminhos. O diabo estava dizendo: se está escrito assim, significa que se você se lançar daqui, você não vai se quebrar. E Jesus disse: só que não é só isso que está escrito. Está escrito também que não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, é uma coisa que chega como informação e é crença, mas não chega a se transformar em fé, porque aquela informação não coaduna com a vontade de Deus para aquele momento. Então nem todo texto da Bíblia será aplicável para os nossos dias ou para a nossa vida em certas situações. É por isso que é necessário conhecer o Evangelho e conhecer a Cristo,
para que a nossa leitura a respeito de Deus e da vida não seja uma leitura feita de acordo com os nossos próprios desejos, os nossos desígnios e as nossas vontades, mas sim com o desejo, o desígnio e a vontade absoluta de Deus para a nossa vida. Quando é que nós temos aqui uma guerra entre crença e fé com os filhos de Coré? Quando eles pensam que Deus é um Deus que existe apenas no templo. É por isso que eles perguntam: quando é que eu vou me apresentar ante a face de Deus? Eles estão falando do Deus do templo. Para eles, Deus é o Deus que está apenas nesse espaço geográfico. Eles acreditam tanto nesta informação, e é uma crença tão absoluta de que a glória de Deus só se manifesta no templo, que eles não dão a Deus a oportunidade de se manifestar em outros lugares e de outras maneiras, porque para os filhos de Coré, nesse salmo, Deus é o Deus do templo, como para muita gente nos dias de hoje. Deus é o Deus do templo. É incrível como muitas pessoas ainda não aprenderam que nós somos a igreja, e que o templo, na verdade, somos nós, como corpos físicos que recebem a graça e a presença de Deus para adorá-lo na sua plenitude, na sua santidade. É incrível como muitas pessoas ainda acreditam que o lugar onde Deus recebe adoração ou é o templo em Jerusalém, ou é o monte em Samaria, e não conseguiram perceber que existe um Deus que está buscando verdadeiros adoradores que estejam dispostos a Ele com espírito e com verdade, e não com espaço geográfico, como estão aqui os filhos de Coré, pensando que Deus é o Deus que existe no templo, e fora do templo Deus está longe da presença deles. Você não está no templo hoje, mas me diga, você acha que Deus não está com você? Que Deus não está recebendo a sua manifestação de louvor, a sua adoração? Que Deus não está falando ao teu coração? Que Deus não está te fortalecendo só porque você não está no templo? Algumas pessoas acham que Deus só se manifesta de verdade se elas forem para um lugar alto, para um monte, ou para qualquer outro ambiente onde há manifestações especiais de Deus. E eu, com toda sinceridade, com toda humildade, prefiro ouvir a palavra de Jesus que diz: entra no teu quarto, fecha a porta e faz do teu coração o melhor lugar de adorar a Deus. Você entende isso? O melhor lugar de adorar a Deus é o nosso coração, e não o espaço físico. Os filhos de Coré não conhecem esse Deus que está em todo lugar. Não conhecem o Deus do Salmo 139, em que o autor diz: eu posso tomar a asa da alva e partir para o infinito. Vou para o céu, Deus está lá. Vou para o inferno, Deus está lá. Eu vou para o mais longínquo espaço físico na terra, lá nas profundezas do mar. E quem está lá? Espírito de Deus. Porque Deus não está limitado a espaços geográficos. Eles estão aqui criando, ou foram criados dentro de expectativas que transformam um Deus de amor em circunstâncias de bonança, de bondade, não em dificuldade. Eles esperam que Deus ame a eles apenas na alegria, apenas no conforto, apenas no meio da multidão. E eles se lembram disso, dizendo: eu me lembro quando eu dirigia o culto, quando eu dirigia a multidão, quando eu dizia para eles cantarem, quando eu tocava os instrumentos, e tantas pessoas vindo atrás de mim, e tantas pessoas usando a minha vida como referencial para se aproximar de Deus. E eles estão dizendo que parece que Deus só está com eles exatamente nessa circunstância, numa circunstância de bonança, e não numa adversidade. Na adversidade, para os filhos de Coré, Deus está longe. E é por esta razão que reverbera no coração deles a pergunta que os inimigos fazem: onde está o teu Deus? Porque a concepção de presença de Deus que os inimigos têm é a mesma concepção de presença de Deus que eles têm. Se eles estão em cativeiro, se eles estão distantes da sua terra natal, significa que Deus não está ali.
significa que a presença de Deus não pode ser manifestada ali. E aí os inimigos, crendo do jeito que eles estão acreditando, perguntam: onde está o teu Deus? Piorando o quadro psíquico, emocional e até espiritual dos filhos de Coré. E isso é tão forte para eles, que isso vai reverberar ainda mais, porque eles mesmos vão perguntar: por que Deus esqueceu de mim? Então a pergunta do incrédulo lá fora, dizendo onde está o teu Deus, reverbera de tal forma no coração dos filhos de Coré, que eles mesmos também vão perguntar: será que Deus esqueceu de mim? Talvez seja exatamente essa situação sua hoje. Talvez sejam esses os questionamentos da tua alma hoje. Talvez seja esse o seu quadro psíquico, o seu quadro emocional e quem sabe espiritual hoje. Há muitas indagações, há muitos questionamentos na tua alma, há muito conflito, há muita dúvida no teu interior. E você fica perguntando: cadê Deus? E você fica afirmando: Deus esqueceu de mim. E você fica comparando a sua situação com a situação de outras pessoas, e você acha que outras pessoas estão em situação melhor do que você, e você fica dizendo que Deus não olha só para você, que Deus não liga apenas para você, e que você está só nesta luta, nesta caminhada, como se Deus só estivesse com alguém em tempo de bonança. Querido, Deus é o Deus que está com a gente no deserto. Deus é o Deus que está com a gente nos campos verdejantes. Deus é o Deus que está com a gente no meio do barulho. Deus é o Deus que está com a gente também no meio do silêncio. Deus é o Deus que fala, mas Deus também é o Deus que silencia. Deus é o Deus que troveja, mas Deus também é o Deus do vento suave. Deus é o Deus dos grandes vulcões, mas Deus é o Deus dos pequenos ribeiros. Ele é Deus de cima, Ele é Deus de baixo, Ele é Deus de uma extremidade, Ele é Deus de outra extremidade, Ele é Deus do centro, Ele é Deus em qualquer lugar e em qualquer situação. Então não importa em que situação você está esta noite, Deus não saiu do lugar, Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele continua sendo o teu Deus. Aqui nós temos um outro conflito entre os filhos de Coré, que é o conflito da esperança com o desespero. E dá para ver esse conflito metaforizado em um elemento que se faz presente aqui em dois momentos do Salmo. No início do Salmo, esse elemento que é a água aparece como o socorro no momento de sede, aparece como algo que vai ajudá-lo a ter vida. Ele tem sede de Deus, ele tem desejo de beber as águas de Deus, assim como o servo suspira pelas correntes de águas. Ele diz assim também: a nossa alma tem sede de Deus, porque os servos precisam das águas por inúmeros motivos que nós não vamos enumerar aqui agora, por julgar desnecessário nesse momento para reflexão. Mas é necessário que esse animal tenha água para beber e para tantas outras coisas na vida. Então a água aparece como um subterfúgio, como um socorro, como um refúgio, está entendendo? Só que ao mesmo tempo, mais adiante, essa água que é a esperança vai aparecer também como um desespero. Porque nesse mesmo salmo ele vai dizer que as águas de Deus parecem estar passando sobre ele, e que ele está em um processo de afogamento muito absurdo, que ele não consegue respirar bem. Então a água que é a esperança também vai representar desespero. Nesse segundo momento ele está falando sobre as nascentes do Jordão, próximo ao Monte Hermon, em que há muitas quedas d'água, e nessas quedas d'água, se alguém por acaso cair numa dessas quedas d'água e for descendo na correnteza, ele se levanta para mergulhar, para respirar, e de repente ele cai numa outra queda,
e torna-se começar o novo processo de afogamento. Então, as suas catadupas que vão passando sobre mim, segundo o salmista, e vai tirando dele a possibilidade de estar bem, de respirar bem. Então, a água que representa o bem, a vida, também representa o mal e o desespero em algum momento para eles. São momentos de aflição e que muitas pessoas às vezes estão vivendo em angústia profunda. São circunstâncias que não são explicáveis, e por não serem explicáveis, acabam produzindo um terror para o coração de muita gente. Como é que o salmista aqui vai tentando resolver essa questão? Como é que os filhos de Coré tentam resolver esta angústia na alma? Primeiro, eles vão ser firmes com a alma deles. Eles vão dizer: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É como se estivesse saculejando alguém que já desistiu da vida, alguém que já se trancou. Dissesse: por que você desistiu da vida, se ainda há vida? Por que você está perturbado, se ainda há possibilidades de paz ao seu redor? Então, a alma, de vez em quando, ela precisa receber esse saculejo. No Salmo 31, verso 16, quando Deus, por meio de Jeremias 31, quando Deus, por meio do profeta, vai falar à nação de Judá, em uma circunstância em que uma mulher representa a nação, ele vai dizer: reprime a tua voz de choro. E a repressão de Deus aqui aparece como esse saculejo na alma. De vez em quando a gente tem que engolir o choro. Ou você não lembra mais como é que engole choro? Braga fez muito pastor Edinho engolir choro. Aprontava e começava a chorar desesperadamente, e o velhinho dizia: engole o choro. Imediatamente o choro era engolido. Por quê? Porque naquele instante o choro é desnecessário. É jogar lágrima fora. Às vezes a gente faz isso. Nem sempre o choro é necessário. De vez em quando a gente precisa dar um saculejo na alma. De vez em quando a gente precisa engolir um choro, levantar a cabeça e dizer: apesar de tudo, de toda a angústia, de toda a circunstância que me cerca de forma negativa, eu ainda tenho vida e ainda tenho possibilidade de mudar. Deus está te chamando para esse saculejo hoje na alma. Deus está dizendo para você fazer uma coisa positiva hoje. Deus está dizendo para você destrancar a porta do teu quarto, para pegar a Bíblia e ler, para pegar um livro, para cantar uma canção. Deus está dizendo para você retomar a tua vida. Se levanta dessa prostração, vá para o banheiro, toma um banho, troca essa roupa, tira esse pijama. Eu sei que você não vai sair, mas passa um perfume, fique cheiroso, sinta-se bem dentro da sua própria casa. Procure alguma coisa para se divertir, algo que possa te fazer sorrir. Sacode esta tua alma hoje. Não permita que a tua alma, em processo de angústia, te envolva de tal maneira que você se auto-aprisione. Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso com a sua própria alma. O que mais os filhos de Coré vão fazer para tentar resolver essa questão? Segundo, alimentar-se daquilo que nutre. Eles estavam se alimentando, segundo o verso 3, apenas com a própria lágrima. Era o alimento diário, e a lágrima não produzia neles o nutriente necessário. Gente, tem outras coisas que podem nos nutrir. Tem muitas outras coisas que podem nos nutrir. E a gente pode se nutrir, antes de tudo, de esperança. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Crie essas expectativas no teu coração, meu irmão, minha querida. Expectativas de coisas que serão absolutamente positivas na tua vida, que vão produzir crescimento, que vão produzir vida em você, e não definhamento, e não aniquilação e alienação total. Procure algo que te leve a estar em processo de crescimento constante,
Encha o teu coração de esperança. Lembre-se das coisas extraordinárias que Deus já fez na tua vida, de todos os livramentos, de tantas pessoas maravilhosas que já passaram na tua existência. Tem coisa boa para você se lembrar e disso você se nutrir. De vez em quando eu falo com algumas pessoas que eu conheço e que são apaixonadas por aqueles programas sensacionalistas, sabe? E só passa misérias humanas o tempo inteiro. E eu sei que o momento exige da gente o máximo de informação possível, mas de vez em quando você precisa também desligar a sua televisão. Porque o mundo não está envolto em miséria apenas. Tem algumas coisas que podem nutrir a nossa alma e nos levantar. Então, de vez em quando, é possível ler algumas coisas boas, assistir algumas coisas boas, encher o coração de esperança, porque Deus é o Deus da esperança. Deus é o Deus que transforma esse teu coração em situação tenebrosa, em um coração em que o sol nasça novamente, em que os pássaros cantem novamente, em que uma música suave e um cântico novo de alegria seja produzido novamente. Então os filhos de Coré, eles decidem esperar em Deus, decidem também aceitar que Deus é Deus em qualquer circunstância, em qualquer lugar, que Deus não é um Deus que se limita a espaços e a situações. Ele é poderoso em qualquer circunstância. É por isso que Paulo e Silas, amarrados, com tanta gente incitada contra eles, depois de terem sido expostos em praça pública, depois de terem sido açoitados, estarem com as costas rasgadas, depois de terem sido lançados na prisão, depois de terem os seus pés presos ao tronco, eles perceberam que Deus continuava sendo o mesmo Deus e merecia ser adorado do mesmo jeito, que Deus não havia mudado pelo problema que eles estavam enfrentando. Você entende isso? Deus não havia mudado por causa da situação adversa que eles enfrentavam. Então, quando deu o finalzinho da tarde, Paulo e Silas disseram: o que a gente vai fazer? Não tem um bom livro para ler, as nossas conversas estão em dia, então vamos começar a orar e a adorar a Deus com músicas? Vamos cantar? E eles começaram a adorar a Deus, e eles começaram a cantar louvores ao Senhor. E o que aconteceu? Desde o início da tarde, quando foi perto da meia-noite, quase 6 horas orando e cantando louvores a Deus, um barulho vem, os alicerces começam a rachar, a desestabilizar a sua estabilidade. As prisões são abertas, almas são alcançadas com a palavra do Evangelho, porque 2 homens entenderam que não era a adversidade que estava mudando o ser Deus. O ser Deus não muda com a adversidade. 2 homens entenderam que o espaço físico, que a geografia não mudava o ser Deus. O ser Deus não muda com o espaço físico e nem com a geografia. Então ouça isso. Se Deus fizer alguma coisa na tua vida, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele é Deus. Nada muda a essência de Deus. Eu quero te convidar para orar comigo nesse instante. Depois o pastor Edinho e a pastora Hilde vão cantar uma canção de louvor com você e comigo e com todos nós, declarando esse Deus poderoso, que não depende da adversidade ou da circunstância para ser o que é, porque Ele é. Se você puder fechar os olhos, faça isso. Ó Deus Todo-Poderoso, é diante da Tua presença graciosa que estamos esta noite, e desta feita em oração, primeiro para Te agradecer, porque nós cremos nesse poder misterioso e extraordinário que o Senhor tem.
Deus que não está condicionado a nada, a coisa alguma, a espaço, a geografia ou a circunstância. Deus que ao mesmo tempo que está no profundo vale, está também no lugar mais alto das montanhas. Esse Deus que está na tua casa esta noite, esse Deus que alcança o teu coração esta noite, esse Deus que tira a tua aflição esta noite, que cura esta ferida do teu interior esta noite, esse Deus que está sarando a tua alma, esse Deus que está contemplando a tua angústia, a tua dor, esse Deus que está curando o teu corpo físico, esse Deus que está se manifestando e se movimentando nas pessoas que você não tem alcance, que você não pode ajudar, mas que o teu coração tem buscado a Deus em favor delas. Então receba em nome de Jesus hoje esta resposta desse Deus que não está condicionado a nenhuma situação. Senhor, nós oramos a Ti para que cumpra esta palavra nas vidas que estão nos assistindo e nos ouvindo essa noite. É o nosso desejo e a nossa oração sincera, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ouve conosco nessa noite. Oh, Deus de maravilhas. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. As circunstâncias que alteram o poder do nosso Senhor. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Cristiano. Coisa linda. Queridos, nós já estamos encerrando a nossa reunião de hoje, mas antes o pastor Edinho ainda vai orar conosco. No entanto, eu gostaria de dizer a você mais uma vez, se esses momentos que têm chegado a você por meio das redes sociais têm abençoado a sua vida, têm abençoado o seu coração, eu quero pedir a você que continue deixando o seu testemunho aqui, tá bom? Diga pra gente o quanto isso tem sido importante para você. E outra coisa, divulgue também esse trabalho, divulgue as nossas redes sociais. Você pode seguir a página do Filhos da Graça Ministry no Instagram, tá certo? Nós temos também a minha página particular, Cristiano Ribeiro 5, tem pastora Hilde, tem pastor Edinho, nós temos também pastor Wagner, e nós temos ainda o Facebook de todos nós, que você pode participar, além da nossa página no YouTube, que é a página Ministério Filhos da Graça. Vou pedir a você mais uma vez que vá nesta página, que se inscreva nesta página, peça a outras pessoas para se inscrever, envie para algumas pessoas o link também. Você está assistindo no YouTube, você clica para compartilhar e compartilha pelo WhatsApp de outras pessoas. Você envia o link para essas pessoas, envia esse culto, envia essas mensagens, e você pede também essas pessoas para se inscreverem. Isso é muito importante para a gente continuar mantendo no ar, não só durante esse período, mas quem sabe, né, a gente vai continuar mantendo no ar as nossas realizações de culto, os programas que a gente está fazendo aqui também. Se tiver abençoando a sua vida, a gente vai continuar mantendo, tá bom? Claro que depende desse seu feedback, né? Você dizer pra gente que de fato está acontecendo. Se tiver acontecendo, tiver abençoando a sua vida, a gente continua para a glória de Deus, em nome de Jesus, e para a sua alegria, especialmente para a nossa alegria também, tá certo? Lembrando aos irmãos que amanhã às 20 horas o programa Paz no Lar volta. 19 horas tem a oração também com o pastor Edinho, nosso momento de orar pelo país diante dessa circunstância que nós estamos vivendo. E às 20 horas nós estaremos de novo com o programa Paz no Lar. Domingo pela manhã às 10 horas, Escola Bíblica Dominical com o pastor Wagner. E à noite às 19 horas, nosso culto, nossa celebração em família. Tá bom? Deus abençoe a você, um grande abraço. Pastor Edinho vai orar com todos nós nesse instante. Então eu gostaria que você se colocasse diante do Senhor, como se a gente tivesse, como todos os dias a gente faz aqui, ou todas as quintas, melhor dizendo, pegando na mão um do outro aqui em círculo, né? Ninguém solta a mão de ninguém, não agora, né? Mas na nossa reunião em círculo aqui na quinta-feira, e a gente apresenta os pedidos e ora uns pelos outros. É como se fosse nesse momento da quinta-feira aqui nos Filhos da Graça. Eu vou pedir a você para fazer isso. O pastor Edinho vai orar com a gente, vai encerrar a nossa reunião de hoje. Curve a sua cabeça e ore conosco nessa noite. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos por tudo que tu és, Pai, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, pelo teu cuidado para conosco. Pai, nós decidimos, Pai, caminhar não pelas notícias que ouvimos, pelas informações que ouvimos, mas nós decidimos a caminhar, Senhor, pela revelação que tu tens nos dado, pela palavra revelada, por tua palavra, Senhor, que tem sido aplicada em nossas vidas.
Manifesta a tua graça sobre nós. Fale com cada um, visite cada família, Senhor, aqui representada. Manifesta o teu poder sobre as nossas vidas. Nos dê uma semana de vitória, Senhor. Aleluia, de graça. Que domingo estejamos todos aqui adorando ao Senhor. Você aí no seu lugar e nós aqui também adorando a Deus, aproveitando esse tempo para engrandecer o seu nome. Se você puder, faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do doce Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Essa semana, escolha 10 amigos para orar.